O enigma dos serial killers, quando o perigo sorri ao seu lado. E se o maior perigo não estivesse nas ruas escuras, mas sentado ao seu lado, na sua casa, na sua cama, na sua escola sorrindo, aguardando? Você seria capaz de perceber? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela atravessa gerações, ressurge a cada novo caso de assassinato em série e ecoa sempre que descobrimos que o autor de crimes impensáveis era alguém comum, um vizinho tranquilo, um colega de trabalho educado, um homem aparentemente inofensivo. Assassinos em série não são apenas criminosos, eles são um dos maiores enigmas da mente humana. Desafiam a medicina, a psicologia, a psiquiatria e colocam a própria sociedade diante de um espelho desconfortável. O que leva alguém a matar repetidamente? Por que faz isso sem demonstrar culpa? E a pergunta mais perturbadora de todas: será que convivemos com pessoas assim sem jamais desconfiar? Este documentário não busca glamorizar o crime, busca compreender, porque entender o mal, sem romantizá-lo, é um passo essencial para preveni-lo. O fascínio sombrio pelo mal. O termo serial killer é usado para descrever indivíduos que cometem 2 ou mais assassinatos em eventos distintos, separados por intervalos de tempo. Esses intervalos não são aleatórios, eles fazem parte do ciclo psicológico do assassino. Diferente de crimes impulsivos, o assassinato em série envolve planejamento, fantasia e repetição. Não é apenas matar, é reviver uma sensação, é reafirmar controle, é alimentar um vazio interno. Para muitos assassinos em série, a vítima deixa de ser uma pessoa. Ela se transforma em um objeto, um meio para alcançar prazer, excitação, alívio emocional ou sensação de poder absoluto. É justamente isso que provoca fascínio coletivo, a quebra da ideia de que empatia, culpa e moralidade são universais. Esses crimes nos obrigam a encarar uma verdade incômoda. Nem todos sentem o mundo da mesma forma. Uma curiosidade: o FBI só passou a usar oficialmente o termo serial killer na década de 1970. Antes disso, muitos desses crimes eram investigados como casos isolados, permitindo que assassinos atuassem por anos, sem serem identificados. O Brasil e seus monstros invisíveis. Existe um mito perigoso de que assassinos em série são um fenômeno distante, restrito a outros países. A realidade é outra. O Brasil possui casos que chocaram investigadores, especialistas e a população, não apenas pela violência, mas pela frieza e repetição. O maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira não parecia um predador. Falava baixo, era educado, sabia ouvir, usava falsas promessas de trabalho como modelo fotográfico para atrair mulheres, criava uma sensação de segurança, de confiança. Quando as levava a áreas isoladas, o roteiro se repetia: abuso sexual e assassinato. Pelo menos 11 mulheres perderam a vida. O que mais chocou a polícia não foi apenas o número de vítimas, mas a facilidade com que ele se misturava à sociedade. Um homem comum, invisível. Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho dizia matar criminosos como forma de justiça pessoal. Estima-se que tenha cometido mais de 70 assassinatos, muitos dentro do sistema prisional. Seu discurso dividiu o país. Herói para alguns, monstro para outros. Mas os especialistas foram claros. Havia padrão, frieza, repetição, não justiça. O Vampiro de Niterói.
Marcelo Costa de Andrade assassinou cerca de 14 meninos. Seus crimes envolviam rituais e consumo de sangue. O caso revelou algo perturbador. Fantasias internas, quando não contidas, podem se transformar em atos extremos. O terror não tem fronteiras. Se no Brasil esses casos chocam, no cenário internacional, alguns nomes se tornaram símbolos do horror moderno. Ted Bundy. Bonito, inteligente, carismático. Ted Bundy fingia estar machucado para pedir ajuda. Explorava empatia, simulava vulnerabilidade. Estima-se que tenha assassinado mais de 30 mulheres. Sua principal arma não era a força, era a manipulação. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tinha 17 vítimas confirmadas. Seus crimes envolveram necrofilia, canibalismo e tentativas grotescas de controle absoluto. O mais chocante? Ele foi abordado pela polícia com uma vítima ainda viva e liberado. Um erro que custou vidas. Curiosidade: muitos serial killers são descritos como educados e tranquilos. Não se parecem com monstros, e isso os torna ainda mais perigosos. Vozes da linha de frente. Quem olhou o mal de perto. Por trás de cada caso de assassinato em série, existem profissionais marcados para sempre. Policiais, detetives, psicólogos, psiquiatras. Pessoas que encararam o mal sem filtros e pagaram um preço psicológico alto por isso. Robert K. Ressler, o homem que entrevistou monstros. Robert Ressler foi um dos agentes do FBI responsáveis por criar a unidade de análise comportamental. Ele entrevistou dezenas de assassinos em série, incluindo Ted Bundy e John Wayne Gacy. Ressler descreveu anos depois um incômodo constante. O mais perturbador não era o que eles fizeram, era o quanto pareciam normais enquanto contavam. Ele relatou que, após longas entrevistas, começava a perceber alterações no próprio comportamento. Você passa horas ouvindo alguém descrever assassinatos como se fossem tarefas do dia a dia. Em algum momento, isso entra em você. Ressler afirmou que o verdadeiro perigo não estava apenas nos criminosos, mas na banalização do horror. John Douglas, o perfilador que aprendeu a ter medo. John Douglas, também do FBI, é considerado um dos maiores perfiladores criminais da história. Após anos estudando assassinos em série, Douglas fez uma confissão inquietante. Eles não parecem perigosos, parecem comuns, e isso é o que mais assusta. Douglas revelou que passou a desconfiar mais das pessoas após o seu trabalho. Quando você entende como eles pensam, percebe o quão fácil é para alguém assim se misturar à sociedade. O conhecimento trouxe clareza, mas também paranoia. Detetive Pat Brown, o desgaste emocional invisível. A criminal profiler Pat Brown, que atuou como consultora em diversos casos, descreveu o impacto psicológico do trabalho. O cérebro humano não foi feito para absorver tanta crueldade sem consequências. Ela relatou noites sem dormir, imagens recorrentes e uma sensação constante de alerta. Você começa a ver o mundo como eles veem, e isso é profundamente perturbador. Lionel Dahmer, o pai que precisou entender o filho. Lionel Dahmer não era policial, mas viveu um dos dilemas mais dolorosos. Ao estudar psicologia para tentar compreender o filho, escreveu: havia algo quebrado, mas não era visível. Nada gritava perigo. Seu relato revelou um ponto crucial. Nem sempre os sinais são claros, mesmo para quem convive diariamente. Durante as buscas na casa de John Wayne Gacy, um dos investigadores relatou: o cheiro nunca saía, mesmo depois que íamos embora. Ele ficava na memória. O impacto sensorial foi tão intenso que alguns policiais precisaram de acompanhamento psicológico. Não era apenas um caso, era algo que te acompanhava para casa. Esses relatos revelam uma verdade incômoda. Resolver crimes assim não encerra o horror, apenas o transfere.
Escreve nos comentários o que você acha desses profissionais. Se eles tinham que passar por um acompanhamento após essa exposição ou ter uma preparação psicológica antes de atuar nesses casos. O que diz a ciência? O cérebro do assassino. A neurociência buscou respostas no cérebro. Pesquisas apontam alterações frequentes no córtex pré-frontal, responsável por controle de impulsos, decisões e julgamento moral. Outra área crítica é a amígdala, ligada ao medo e à empatia. Alterações nessas regiões não criam assassinos automaticamente, mas reduzem as barreiras internas que impedem comportamentos extremos. Psicopatia e personalidade antissocial. Do ponto de vista psiquiátrico, muitos serial killers se enquadram no transtorno de personalidade antissocial, frequentemente associado à psicopatia. Características comuns: falta de empatia, mentira patológica, manipulação constante, ausência de culpa, egocentrismo extremo. Para essas pessoas, regras são obstáculos, pessoas são objetos. Outra curiosidade: nem todo psicopata é violento. Muitos vivem em sociedade sem cometer crimes. O prazer de matar. Relatos de assassinos em série revelam algo perturbador. O assassinato é descrito como prazer, excitação, sensação de poder absoluto. Depois do crime, surge o vazio e o ciclo recomeça. Você acredita que essas pessoas já nascem assim ou são moldadas pelas experiências da vida? Escreva nos comentários. Os gatilhos e origens para tanto mal. Não existe uma causa única, mas padrões se repetem. Abusos na infância, negligência emocional, isolamento social, fantasias violentas persistentes. Importante lembrar, a maioria das pessoas traumatizadas nunca se torna violenta. O serial killer surge de uma combinação rara. Encerramento, a reflexão final. Se o mal não avisa quando chega, não tem rosto definido e pode se esconder atrás de um sorriso comum, será que estamos realmente preparados para reconhecê-lo? Conhecer o lado mais sombrio da mente humana não é glorificar o crime, é entender para prevenir, refletir para proteger, aprender para que a história não se repita. Se este documentário fez você pensar, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.